Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora acompanhar todas as novidades da Libertadores. Tem um quadro aí bem legal do ESPN Futebol Clube, que é, né, um cara a cara aí para ver qual as equipes brasileiras terá mais dificuldades na Libertadores. Eu queria que vocês colocassem nos comentários aí qual equipe brasileira que vai ter mais dificuldade na fase de grupos da Libertadores. Coloca nos comentários a opinião de vocês e não esquece também, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Lembrando, vou deixar o link na descrição, Crédito Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. Bora lá pro vídeo, no final eu tô voltando aí, fazendo mais comentários com vocês. Dois times muito bons, eu acho dois que times eu acho que frágeis. passa dois bons e dois frágeis. O Mas River passa com o Fluminense. Você concorda que o grupo mais difícil é o do Fluminense? Não, eu isso? concordo, Mas em grau de dificuldade, levando em conta todo o contexto, para você a vida do Corinthians é pior? Qual é essa votação? Quem vai aqui, ter mais dificuldade? Eu acho que o Fluminense não vai ter a mesma dificuldade do Corinthians. Não é isso, eu acho que o grupo do Fluminense e do River tem os dois melhores times, eles são muito melhores que os outros. Isso. Só que assim, o grupo do Corinthians para mim é mais difícil. Eu tenho um medo nesse grupo do Fluminense, que é a altitude, roubar pontos. Para mim, os pontos fora de casa... Não é nem do The Strongest que tem medo, é da altitude. É da altitude. Então. Para mim, os pontos de fora de casa contra o River só vai são roubar, pontos muito difíceis. Só vai roubar do Fluminense? Ele não vai roubar, então, do River? Então, ele não vai roubar do Sport Cristal? Não, quem for lá corre eu não o risco. sei, Quem sabe for por quê? lá corre o Porque risco, então. o Fluminense, ele tem uma maneira de jogar que talvez precise se adaptar numa Libertadores. Justamente pode ser esse o fiel da balança, o The Strongest na altitude. Quem fizer mais pontos lá provavelmente vai conseguir a primeira colocação do grupo, né? Tá bom, o meu voto para primeiro é no Fluminense. O do Mauro é no Corinthians e o do Praz também é no Corinthians. Não, eu voto no Fluminense. Você acha mais fácil o Corinthians passar do que o Fluminense? Se o Corinthians não passar, para mim vai ser uma grande surpresa. Eu acho muito mais fácil o Fluminense passar do que o Corinthians. Né? Se o Corinthians não passar no grupo que tem Corinthians, Argentino Júnior, Liverpool e Independente Del Valle, aí desculpa, né, gente? Não tem ninguém despontando como tem o River no grupo do Fluminense, o Corinthians tem a Libertadores para jogar, tem quantos dias foram até do final do jogo de Ituano para a Libertadores? Gente, não arrumou o time em 21 dias, vai arrumar quando? Se os caras não estão bons fisicamente para jogar uma partida, vão jogar quando? Espera um pouquinho, né? Espera um pouquinho. O Corinthians está descansando e agora vai pegar... Não, discordo completamente. Para mim, se o Corinthians não passar da primeira fase, dessa fase de grupos, vai ser uma grande surpresa para mim. São 6 jogos, Pascoal. São 6 jogos, calma. Isso. Você está falando que ele está muito bem preparado para o primeiro, né? Sim. Mas aí depois vai misturar a Copa do Brasil no meio, o Campeonato Brasileiro no meio. Esse é o problema. É, lógico. São 6 jogos. Eu já vi gente dizendo que o Corinthians tem que priorizar não a Libertadores. Lá. Priorizar o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, porque seria mais factível de ser campeão. Então. Vai ser um... Para esse primeiro jogo... Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas a realidade aqui é que quem senta no camarote define as coisas agora neste ele define, programa. agora o voto é dele. Então, Crisanzinho, estamos empatados. Não tá empate, não. Tá empatado. Não tá empate, não. Não, você agora vai o Praz votou desempatar. no Fluminense. Não, no Não, o Corinthians. Praz votou no Corinthians. Eu e ele no Corinthians como o de mais dificuldade. E os dois aqui no Fluminense como eu disse que o grupo... pra você, garoto. Eu disse que o grupo do Fluminense tem os dois melhores times, mas os outros dois, a distância é muito grande. No Corinthians eu já vejo 3 times ali que não parelhos, mas mais equilibrados. A não ser que você queira votar em outro time. Aí a Mini vai ter que desempatar. Eu comecei o programa até falando sobre elencos que algumas equipes vão poder mesclar na Libertadores porque estão em finais de campeonato. E se tem o Corinthians, que bom que o Corinthians não está, né? Não é bom. Era ótimo mas o Corinthians agora na final do Paulista, já pensou? Corinthians e Palmeiras. Mas não está, ele não vai focar em indecisão. Ele tem que focar na Libertadores. Porque, para mim, o grupo dele, assim, com o Argentino Júnior, não é que está voando, mas é essa rivalidade que tem. E o Independente Del Valle, que provou ser um time muito competitivo, eu acho que a vida dele é mais difícil. Então, eu estou com o presidente e com o Praz. Acho que o Corinthians tem que ficar bem esperto. Eu acredito na classificação, mas vai sofrer. A vida vai ser mais difícil que a do Fluminense. Então, o Argentino Júnior é o fiel da balança aí. O Fluminense está melhor do que o River Plate. Tá.
O futebol que o Fluminense joga hoje é melhor do que o do River Plate. Vai ter a estreia na Libertadores ali entre as duas finais, assim como Palmeiras, Flamengo, e a gente olhando Mas no então, grupo, pra gente colocar aqui, o Corinthians tem a vida mais difícil para a maioria, isso? Eu e Pascoal aqui um pouco contrariados. Então, em segundo vai o Fluminense. Então, agora a gente tem que ver. Eu vou continuar com o meu voto. Para mim, eu colocaria o Fluminense em primeiro, agora para mim é o segundo. Para mim e para você. Para mim entra o segundo. E para vocês três? Vai lá, Praz. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense ou Fluminense? Eu não sei não, hein? Eu acho que o Fluminense e o River vão passar. Eu também tô nessa. Os dois. Eu vou no... Gente, é o grupo mais difícil da Libertadores. Mas tem 2 vagas e os 2 vão passar. É difícil. Mas o grupo mais difícil por quê, Dani? Tu acha que o Sporting, Cristal e o The Strongest são fortes? Porque eu acho que o River Plate é um dos adversários mais difíceis que você pode pegar na fase de grupos da Libertadores. São 2 vagas. E eu acho que vai se classificar. Então, só tem uma vaga. Eu tenho muito receio da altitude. Ao contrário do Pascoal, eu tenho muito receio de altitude. Eu já vi time brasileiro se perder. E eu tenho um outro receio em relação ao Fluminense, que é a maneira que o Diniz gosta de jogar. Eu acho que se ele não adaptar essa maneira para competitividade e para catimba, né, para usar o jargão da Libertadores, ele pode acabar se complicando. Porque sabe que eu vejo? Saída de bola lá de trás, goleiro na fogueira, pé em pé, não rifa a bola quando precisa tirar da área. Eu acho que isso pode complicar o Fluminense se ele não se propuser a jogar de uma outra maneira em determinados jogos. Discorda, Zinho? Eu gosto quando você discorda. É que eu vejo o The Strongest não tinha ponto de quase ninguém fora da altitude. Desculpa, Praz. Porque, assim, quando você joga na altitude, a melhor coisa é você ter a bola. É você ter a posse da bola. Se você ficar correndo atrás do adversário na altitude, vai cansar muito mais. Não, mas aí a minha questão não é a altitude. A questão é o contexto de começar a jogada lá de trás, de pé em pé, atrasar a bola para... Mas assim, a característica do Fluminense de ter a posse de bola, de jogar perto, de levar a bola para o canto e ter aquele movimento do jogo apoiado, de ter triangulações. O Fluminense não fica de lançamento, não fica de correria, o Ganso dita o ritmo do jogo. Então, assim, eu acho que até essa característica do Fluminense, com as boas opções que o Diniz tem no banco, ele tem condição de ir na altitude e ganhar jogo. Porque na altitude então, o complicado, né, Zinho? Eu não acho. Quando dá aquela bola esticada, tem que dar o pique 50, 60 metros, depois recompor, isso que abafa e tu não consegue recuperar. E só para esclarecer, eu acho que o Fluminense hoje joga o futebol mais bonito do Brasil. É o time que eu gosto de ver jogar, mas eu tenho receio disso dentro de uma Libertadores. Então, pra gente voltar aqui... Você está votando agora no segundo, você está votando no Fluminense. Eu já votei no Fluminense em primeiro. Eu e a Daniela no Fluminense. Agora a gente mantém. Eu vou manter a coerência do que eu acho sobre o Corinthians e falei do Internacional. O Internacional pode ser até o primeiro do grupo, não sabe? Se ele jogar o que espera... que ele jogue, entendeu? O Metropolitanos da Venezuela está descartado, mas tem 3. O Nacional do Uruguai é sempre uma briga grande, né? E tem o Medellín. O Medellín, o time do Cano lá, que fazia muito gol. É um time também de tradição. Então, assim, se o mais desconfiado do Inter do que eu gostaria é que eu coloque essa dificuldade para o Internacional. Acho que tem 3 ali para brigar por 2 vagas, podendo até o Inter ser o primeiro. Tem o Inter, o Medellín e o Nacional. O Metropolitano eu descarto. Então, assim, como eu estou desconfiado que Corinthians vamos ter e o Internacional acaba de vir também de uma frustração, eu colocaria como segundo na dificuldade o Internacional, entendeu? A lógica? Entendi. Do jeito que você está mantendo aí com o Pascoal, é esse, e eu e o Praz achamos que o Fluminense vai passar, eu vou nesse nível de dificuldade porque eu não sei se o Inter está arrumado para começo de Libertadores. O jogo do River Plate, o Fluminense pode ganhar os 2 jogos, mas pode perder. Os 2 jogos. E classificar em segundo lugar porque ganha dos outros. Mas aí tem o jogo da altitude. Aí pode fazer a diferença. Aí você vai criar a obrigação de ganhar 3.660 metros acima do nível do mar. O Fluminense pegou o River, não estava arrumado como está agora, ganhou uma e empatou a outra. O Fluminense é melhor do que aquele Fluminense hoje. Foi primeiro no grupo. Mesmo que o Fluminense perca pro The Strongest na altitude... É que vocês estão contando com 6 pontos em cima do Sport em Cristal, assim, né? Não, Dani, é que sim, ó. O Sport vai perder lá também. Tu tá preocupado com a altitude, né? Eu não tô contando que o Fluminense contra o River vai perder. O Fluminense perde pro The Strongest, tá? O Fluminense pode ganhar do River.
Tem bola para ganhar do River. Porque o Fluminense pode perder pontos na altitude, pode. Mas para o Fluminense não se classificar, o The Strongest vai ter que ganhar pontos fora da altitude. E assim, se pegar as últimas Libertadores do The Strongest, melhorou um pouco, mas ele não faz muito pontos fora. Então, assim, perdeu o Fluminense, perdeu para o The Strongest. Ok, pode acontecer. Só que não basta só isso para tirar o Fluminense, entendeu? O The Strongest vai ter que fazer pontos ou o Sport Cristal. Acho que eu e o Pascoal, a gente coloca o River, obviamente, tá? O Fluminense tem total condição de ganhar, o Zinho tá lembrando que ganhou. É porque o meu entendimento não é um absurdo não somar pontos contra o River Plate. Para mim, é o adversário não brasileiro mais forte dessa Libertadores. Quem ameaça o Fluminense, The Strongest ou o Sport Cristal? Mas aí eu tô pensando no próprio Fluminense, fazendo uma conta crítica. E não é a minha torcida, porque embora não acreditem, eu torço para todos os brasileiros passarem de fase, é um fato. Eu acho que assim, se você pegar os 2 jogos com o River e o jogo da altitude, você já tem um risco aqui de 9 pontos. Sim, se o Strongest ganhar de todo mundo na altitude, vai fazer 9 pontos. O Strongest vai fazer 9 em casa. Vai sair para fazer o empate 10 pontos. Vai classificar o Strongest. O segredo da Libertadores continua o mesmo. Você já está dizendo que o Fluminense perdeu os 2 jogos pro River. Não estou dizendo isso. Está teorizando. Estou dizendo que eu acho que não é um absurdo diante do adversário. O The Strongest perdeu os 2 jogos pro River. Não, que é isso. Eu até entendo. O Fluminense vai lá e perde pro The Strongest. Mas eu não acredito que o The Strongest vai conseguir fazer muita coisa fora. Aí, Fluminense, para sair fora, tem que fazer menos pontos que um dos dois. Qual dos dois tu acha que faz mais pontos pro Fluminense? Sporting Cristal ou The Strongest? O segredo da Libertadores, nessa fase de grupos, é ganhar em casa... E não perder fora. Buscar um pontinho fora. Porque ganhando em casa, você consegue fazer 9 pontos. E aí vai beliscar 1 ou 2, 10, 11, você está ali na bica para classificar. Sim. Então, eu acho que esse é o segredo. Eu acho que o Fluminense, eu gosto de ver jogar, é um baita time, tem um treinador competente, é um time que está mostrando que tem evolução contínua, não para de evoluir o time do Fluminense, ótimo. Mas tem um River Plate pela frente e tem altitude pela frente. Por isso eu coloco como segundo nessa questão de dificuldade. Por isso só. Agora, aceito discussão a respeito disso. Mas eu acho que você olhar a tabela, porque a frieza da Libertadores se mostra o seguinte: qual é a frieza do pessoal que analisa tabela no Fluminense? Temos que ganhar em casa. Temos que ganhar os 3 jogos em casa. Ponto, já começou a frieza. E fora? Aí fora nós vamos ter que pegar aqui, outro pontinho lá. Dani, e lá na altitude, o que nós vamos fazer? Tem que buscar alguma coisa. Tem que buscar pelo menos um ponto. Então, eu quero saber quem é o segundo, então. Quem ameaça essa segunda vaga do Fluminense é o The Strongest, tu acha? Não, eu acho que vai depender do desempenho dos outros times na altitude. Mas eu estou pensando que não é um absurdo perder pontos dentro e fora de casa. Se o Fluminense perder pontos lá, os outros todos vão perder. Porque nós estamos falando do time mais forte do grupo no momento. O time mais forte do grupo no momento é o Fluminense. Também acho. Se ele vai perder para o Strongest lá, significa que o Strongest deve estar voando e vai ganhar 9 pontos em casa. Todo mundo sofre na altitude, todos perderam fora. Ok, então todos perderam fora e se resolve em casa. Não quero ninguém brigando aqui, hein? Aí resolve em casa. Ele vem em casa, toma 5, 6 fora. Então, aí vamos ver quem vai ganhar dele fora com mais gols. Eu não desmereço argentinos na Libertadores, mas enfim. E eu não desconsidero a altitude. Hoje, a partir de hoje, isso, né? Não. Eu nunca. Agora. Eu não sinto influência da altitude, mas acho que tem muita gente que é influenciada. Você estava aqui no outro dia do programa. Eu acho que jogar a 3.660 metros, o cara tem que ser muito valente. Mas para todos os times, a gente está falando como se fosse só o Fluminense jogar lá. Muito valente. Você está esquecendo que o River vai jogar lá e o Sport Cristal vai jogar lá. Os outros vão ter que jogar lá também. Altitude, ele ganha lá do Fluminense, faz 3 pontos. Depois tem 3 jogos fora que ele não ganha nunca de ninguém. A altitude de Quito não é isso tudo, 2.800 metros. Os especialistas dizem que até 2.500 o ser humano não sofre nenhuma alteração. Entendi, só vai sofrer quem for jogar... A 3 e pouco. A 3.600, a 4.100. Gente, isso aí, o meu segundo é internacional. Eu já entendi onde o Pascoal quer chegar. Vocês estão passarinhando a beça aqui, ó. Meu segundo é Inter. O segundo, vai, Praz. Eu estava que nem o Mauro, entre o grupo do Inter e o grupo dos Atléticos. Mas levando em consideração a logística, essa dificuldade toda que vai ter Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, né? Eu vou botar o Inter também.
como segundo. O Zinho tava quicando ali no sofá, ó, falando, Simoninha, traz um chá de camomila hoje, não traz café, não. O negócio tá feio aqui. Eu quero te ouvir, Zinho, em relação à dificuldade. Quem a vai xícara ser é neutra hoje, não? Deixa eu ver a xícara dele. É neutra? Do outro lado. É neutra. Pegou o contrário. É da paz. Não pega com as canhotinhas aí, não. Senão vai entregar. Isso. Ele trouxe. E aí, Crisanzinho? Internacional. Internacional. Então botaram o Internacional na frente do Fluminense ainda, Perfeito. Pascoal. Eu e você aqui, ó. É que nós estamos com Estamos lógica servindo pra diferente nada. de vocês dois. Nós estamos nossa- com lógica diferente. A gente está acreditando 100% na classificação do Fluminense. Então a gente não está vendo essa dificuldade. É mais difícil você não acreditar. Classificar é uma coisa, ter dificuldade para classificar é outra. Mas Eu também acredito na classificação do Fluminense. Sim, mas vai ter mais. Mas eu acho que a dificuldade é grande. Sim, mas o Corinthians vai ter mais dificuldade e o Inter para classificar. É diferente. Mas, Em enfim. terceiro, então, vamos lá. Ozinho, você que vai começar começa essa aí, para não dar Zinho. discórdia aqui nesse lugar, tá? Sim. Quer que eu abra algum grupo aqui? Eu posso abrir. Agora, É. não, nós temos aí Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Flamengo e Palmeiras, né? E Fluminense. E o Fluminense. Começa de baixo para eu cima vou que nos fica Atléticos. fácil. Eu vou Vai nos Atléticos, antes do Fluminense ainda. Sim. Antes Pascoal, do Fluminense. vamos Vou voltar nos amanhã. Atléticos. Não, tudo bem. Porque eles estão no mesmo grupo, né? Seguindo a... Um vai tirar ponto do outro. Perfeito. Sim. Seguindo a visão... Aí faz sentido A colocar visão, os Atléticos. a ótica a respeito dos dois, eu acho que eu colocaria na frente o Atlético Mineiro Vamos e depois abrir o aqui o Atlético Paranaense. Para Tá. mim, quem tem a terceira... Porque o Atlético Paranaense já é um Eu já time... vou ao contrário, tá? Para discordar, eu já vou ao contrário. Muito obrigado. Isso me ajuda muito, você sabe disso. Que isso me dá aquela força. Não, para ter o debate. Eu botei os dois. Porque o mas Atlético se é pra botar Paranaense... um na frente do outro, o Atlético eu boto Paranaense o Atlético é o Paranaense. vice-campeão da Libertadores, meu senhor. É o vice-campeão Foi. da O Libertadores. Atlético Mineiro é o campeão da Libertadores. Não, o ano passado, quem que foi vice-campeão, meu senhor? Furacão. Ano passado. Ah, mas é o que vale. Nós estamos nesse Ele ano. tá no primeiro pote porque foi vice ano Não, o passado. que vale é esse ano. O que vale é esse ano. Esse ano não dá pra gente Então medir. o Flamengo é campeão. Então o Flamengo já é campeão da Libertadores. Então o Não, Flamengo já é Zinho, campeão da Libertadores, não. porque foi campeão ano passado. Sim, no ranqueamento, você tem que ter uma base de ranking. Pra mim, o Flamengo é o quinto nessa Não. relação, é o time que tem mais Não, facilidade não, para não, se classificar. não. Vai ter mais facilidade para se classificar? Não, É o Flamengo. discordo. Que é isso? Discordo. Pra mim, o Vamos Flamengo chegar lá, vai calma. ter Não mais vai facilidade passarinhar lá pra se embaixo. classificar. Fala aqui da Pra mim, terceira fica posição. Atlético Não, Mineiro, não, Atlético Paranaense. Não pode. Quinto não, vamos achei que sétimo, você ia né? falar até o final. Eu falar, não pode. Atlético São sete Paranaense ali, não são só e cinco Atlético posições, Mineiro. São 7. É, lógico. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Na minha... Não, peraí. Não, Pra você, o Paranaense vai ter mais dificuldade? o Atlético Mineiro tem mais dificuldade, dificuldade. o Paranaense depois. Tá. Pro Zinho, ao contrário. Por quê, Crisanzinho? Porque eu acho o elenco do Atlético Mineiro melhor. Acho mais decisivo. Assim, me agrada mais. O time não é nem mais o Filipão, agora é o Paulo Turra. É o Turra. Né? Faz uma boa campanha no Paranaense, está na decisão também. Mas é muito gosto de elenco e de time. Me agrada o time do Atlético Mineiro, acho um time melhor. Corre o risco para algum de vocês de um dos Atléticos não classificar? Para mim, classificam os dois. Eu acho que classifica os dois, mas esse grupo vai ter Acho que tem um trabalhinho. Tem Acho que tem um Libertad que É chato. é melhor olhar. Tem aquele negócio. Sabe o que é? Como diz o Zinho, vai ter jogo e os caras vieram. Eles estão lá no grupo, vai ter jogo, então é melhor jogar. Esse do Libertad... O ano passado, o Atlético Paranaense já pegou o Libertad, se não me falha a memória. Ah, eu vou ter que olhar a tabela. Pegou o Libertad, pegou o Libertad no passado, Foi na fase de grupos e também no mata-mata. Depois do cruzamento, é isso aí. Foi osso para passar. Mas foi osso, não foi? Eu tô com o Zinho também. Eu tô com o Zinho. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, na ordem. Paranaense, para você, tem mais dificuldade que o Mineiro. Por causa de tudo que a gente falou, o calendário brasileiro, o Atlético Mineiro tem mais opções, tem um grupo mais forte. Na minha opinião, tem um time melhor. Eu acho Libertad ficou em primeiro no grupo do Atlético Paranaense. Chegou a informação aqui no ouvidinho. Então, mas o grupo eu acho é que pesado. assim, o trabalho do Turra também está sendo muito bem feito, né? Para mim, o que tira um pouco o peso
do Atlético Mineiro é o que eu falei ontem aqui. Já jogou a Libertadores, já vem, embora tenha toda a dificuldade da fase de grupo, já deu uma quebrada no gelo ali, já teve 2 adversários no caminho. Então... Não muda não, Pascoal. Não. Talvez por isso, mas eu quero ouvir o Mauro antes. Não tenho opinião, não tem... Eu quero ouvir o Mauro. Não tem mistério, não. Atléticos, Mauro. Volta agora, Mauro. Você. Primeiro, respondendo a sua pergunta sobre classificação, óbvio que eu também acredito neles, mas vão ter que jogar bem contra o Libertad lá, que o Libertad é primeiro colocado no Paraguai. Tem uma viagemzinha, mas todos têm, não tem que reclamar de ir para jogar no Peru. Viagem no Peru. Esse desgaste e tal, todo mundo vai ter, mas se você parar pra pensar nas viagens, é um grupo que tem vantagem, porque é uma viagem dentro do Brasil para cada um, uma viagem para o Paraguai, que é ali do lado, principalmente para o Atlético Paranaense, e uma viagem longa. E para Lima vai sem problema. Né? Vai jogar também, direto. Não fica pingando. Lima tem o Estádio Nacional, que é um espetáculo, e tem o Estádio do Aliança, que é um estadinho mais acanhado, né? Isso faz uma diferença. Eu concordo que o Atlético Mineiro tem mais elenco. O Atlético Paranaense está, lógico, acho que está numa campanha de 17 jogos sem perder, está invicto e tal. Mas o Atlético tem mais time. No momento, se olhar o Atlético lá, o trabalho do Turra, parece que o time vai mais longe do que o próprio Atlético Mineiro, mas eu tô em esquema de dificuldade, Atlético Paranaense, nesse aí. Atlético Paranaense com mais dificuldade. Mais dificuldade. Eu também tô nessa, mas a minha questão é simplesmente o Galo já ter jogado, já ter tido contato ali com essa Libertadores e a gente ter uma amostragem desse time no que é essa competição. Que não tá lá essa maravilha toda ainda, que vai ser, né? Corinthians, Internacional... Gente, o Fluminense ainda não entrou em nível de dificuldade. Corinthians, Internacional, Flamengo. Pronto, vai entrar tá lá. Agora chegou a vez do Fluminense, que só vão sobrar Palmeiras e Flamengozinho pro final. Posso pôr o Fluminense aqui? Agora porque depois a gente vai escolher que entre Palmeiras. agora é o time com o River Plate. Tem um amigo meu que mandou mensagem agora dizendo aqui que acha que o Atlético Paranaense não passa. Então. É um cara que entende de futebol. Mas não vou falar o nome dele. Por isso o nível de dificuldade. Mas por isso classificamos ali. Dá o nome, hein? Depois eu te mostro. Primeira letra. Agora, finalmente, eu acho que chegou o Fluminense. Agora, eu acho que vai ser unanimidade, porque depois a gente vai escolher entre dificuldade de Palmeiras e Flamengo. Né? Não, só tem Palmeiras e Flamengo Fluminense, depois. Agora vamos de Fluminense. O Cezinha vai ligar pro Zinho para depois conversar com ele. O Cezinha, eu acho que ele já mandou até uma mensagem para mim aqui no Instagram. O Cezinha depois vai ligar para ele. Vai falar, você tá de brincadeira. Eu quero ser o último. Eu quero ser o último nessa agora. O próprio Cezinha já me falou aqui. Ele já me mandou uma mensagem. Falou, não, agora pode botar o Fluminense. Ele concordou? Pascoal que pode botar o Fluminense agora. Agora eu não quero palpitar agora ser o primeiro. Não, isso aí é quero briga entre Flamengo e Palmeiras aí. Vai, eu começo. Calma mais fácil. Agora, Fluminense. Não, essa aí já foi, já tá até ali. Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. Já botou? Fluminense foi todo mundo. Agora que são elas. Quem vai ter a maior dificuldade? Essa eu também não quero começar, não. Palmeiras e Flamengo aqui, quem é mais fácil, quem não é, meu Deus. O Zinho vai começar essa. O Zinho vai começar essa. Boa. Escolheu muito bem. Vai lá. Flamengo. Flamengo vai ter mais dificuldade do que o Palmeiras. Muito, não é pelo grupo, é pelo treinador e a forma que o Flamengo joga hoje. Se eu olhar o Palmeiras, o grupo do Palmeiras é mais forte do que o do Flamengo, né? Mesmo tendo o Racing, né? No grupo do Flamengo. Não é muita coisa, não. Só que hoje, olhando do jeito que o Flamengo joga hoje, o time do Palmeiras está mais pronto. O time do Palmeiras está mais organizado. O time do Palmeiras, você olha e fala assim, esse time aí, você duvida que o Palmeiras pode ser o que tem a melhor campanha? De jeito nenhum. Não duvido, novamente. Então, assim, o grupo do Palmeiras é mais forte. Só que o Flamengo não joga melhor do que o Palmeiras. Então, assim, a dificuldade pode ser por causa do próprio Flamengo. Que eu não sei qual é o esquema de jogo, que eu não sei qual é o time titular, que eu não sei o que ele vai fazer. A final agora, Fla-Flu, ele vai com o time titular lá? Não, precisa ver se o Gabigol vai jogar, precisa ver se o Arrascaeta vai jogar. Tem altitude contra o Alcas, 2.882 metros. Entendeu? Não é altitude. Então, assim, tem as finais do Carioca, tem essa estreia e tem um time que ainda não me provou, né?
pensando nos outros clubes que a gente já falou, o Flamengo tá com um nível muito melhor. Aí eu concordo com o Braz. Poxa, pegou um grupo bom. Ainda bem. Porque se o Flamengo cai no grupo do Corinthians, rapaz, eu colocaria o Flamengo com a maior dificuldade. Poderia, porque o Flamengo ainda não jogou o seu tá. melhor futebol. O Flamengo não jogou o seu melhor futebol. O futebol que a gente sabe que tem. O melhor elenco de todos esses que estão aí é o do Flamengo. Só que ainda não jogou. Porque ainda não encontrou um sistema de jogo. Então, colocando dificuldade Palmeiras e Flamengo, pelo momento, pode ser que na hora da estreia, o Flamengo, agora contra o Fluminense, mostre um futebol maravilhoso. Aquele que a gente conhece, eu até posso mudar de opinião. Mas nesse momento, eu acho que o Palmeiras joga o futebol melhor. É o melhor time. Não é o melhor elenco, mas é o melhor time. Então eu coloco o Flamengo com a dificuldade maior do que a do Palmeiras. Quero ouvi-los, senhores. Não, mas eu acho que o Zinho resumiu. Ninguém tem a menor dúvida de que o Palmeiras vai se classificar. Ninguém tem. Só tem que acontecer um desastre, porque é um time que está pronto para jogar a competição e ir até para a final. O Flamengo a gente não sabe o que vai acontecer. Maravilhoso o Flamengo e tal, mas a gente não sabe. Você acha que o grupo do Flamengo é muito mais fácil do que o do Palmeiras? O Flamengo é mamão. Eu vou discordar. Agora, eu também discordo. Eu acho que o Palmeiras eu acho que o Palmeiras vai ter mais dificuldade que o Flamengo. Por quê? Porque eu acho que no grupo do Palmeiras vão dividir mais pontos do que no grupo do Flamengo. A diferença, o terceiro lugar do grupo do Palmeiras, que é o que pode tirar a vaga de alguém, ele vai fazer mais pontos, muito mais pontos que o terceiro lugar no grupo do Flamengo. Eu não sei se eu concordo, não, porque eu olho os grupos aqui, né? A gente abriu aqui na tela. Para mim, a única diferença gritante é a do Nublense com o Cerro Porteño. Aí o Cerro Porteño realmente é um adversário muito mais chato. Mas os outros adversários, assim, se você pegar os dois grupos e embolar num só, quem tem um adversário mais difícil... O Palmeiras vai jogar 3.660, né, minha senhora? Ué, o Flamengo também vai jogar na altitude? 2.800. É muita diferença. Mas você é a pessoa que fala que a altitude não faz diferença. A altitude... Vou repetir, gente. Eu acho que eu não consigo me expressar direito. Mas eu vou tentar repetir, porque a culpa é de quem comunica, não é de quem ouve. O cara quem comunica é que ele deve falar para a pessoa entender. Então, o culpado sou eu. Então, eu vou repetir. Com calma. A 2.800 metros, o ser humano sente muito pouco o impacto da altitude. Os especialistas dizem que até 2.500 o ser humano suporta uma pressão natural, suporta as condições de jogo. A partir de 2.500 há uma modificação e que em 2.800 é muito diferente do que você jogar a 3.660. Ou seja, será que eu consegui me expressar direito? Só tem altitude a 3.600, que é o adversário do Palmeiras. Eu joguei a 2.700, 2.800 de Cochabamba, mais ou menos isso. Eu senti uma leve diferença na velocidade da bola. Sabe quando tu pega um campo escuro que tu não tem muita noção do profundidade da bola, a bola parecia mais rápida. Sim. Mas naquele jogo, pelo menos do Vasco, e depois joguei com... Acho que joguei com o Palmeiras também. Assim, ninguém sentiu fisicamente. Um pouco mais de cansaço, mas agora, os relatos que a gente tem a 3.000 e poucos... Essa altitude você não chegou a jogar? Não. A 3.660 é osso. Então, há uma diferença muito grande de 2.800 para 3.600. Agora, do jeito então, que a tá ali, altitude do Palmeiras é mais difícil que a altitude do Flamengo. A altitude de La Paz... Sim, porque tem gente que vai jogar contra o Strongest também. Né? Tá. Então, a altitude de La Paz... faz a diferença. Pascoal, a minha questão no grupo não é altitude, isso, o que está jogando as equipes. Não, e além disso... O que está jogando. O Palmeiras foi lá e ganhou 2-1. Além disso, eu tenho a questão também, só para completar aqui o raciocínio que eu ia fazer antes da gente chegar na altitude, que é o seguinte, se você pegar os dois grupos e botar num pote só, o adversário mais difícil está no grupo do Flamengo, que é o Racing. Ou o Palmeiras tem algum adversário tão difícil quanto o Racing? O Cerro Porteño é ruim? Não, o Cerro vai... É igual o Racing? Eu acho que é O Fortaleza não ter classificado, deu um vareio de bola, perdeu gol pra caramba. Eu acho um time bem normal, o time do Cerro. Então quem tem um adversário mais difícil é o Flamengo. E ganha aqui. Mas lá no Paraguai o Fortaleza passou um aperto, cara. Lá no Paraguai o Fortaleza passou um aperto. Então teve chance pra ganhar. Agora ali, ó. Não, mas eu concordo com a Dani. Entre Racing e Cerro, eu fico com o Racing. Passou um aperto lá o Fortaleza, ok, mas passa um aperto com o Racing também. Inclusive desclassificou o Flamengo de Rogério Ceni, não é isso? 2020. O Racing, de 2020. Exatamente. O Flamengo. Nos pênaltis, no Maracanã. Exatamente. Agora, é curioso olhando ali, ó, que os dois saem no meio de uma decisão para jogar na altitude, Bora. né?
Mas, segundo o Pascoal, a 2.800, o Flamengo não vai ter problema mais contra o Bolívar. O Fernando Só que o Alcas retratar. O Fernando Paz acabou de retratar para vocês que é 2.800 metros. O que muda é um pouquinho a velocidade da bola. A 3.660, o que muda é a respiração, a queimação na hora de respirar. Você não consegue respirar para correr. Quando vai, não consegue voltar. É outra coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Eu passei um mês em Cochabamba, numa Copa América, em 97. A gente achava tão tranquilo 2.800 que batia a bola. Não, a gente subiu o morro para jogar a bola lá 3 e pouco, para sentir um pouco de altitude. Entendi. 2.800 ninguém queria jogar bola. Vamos bater uma pelada lá em cima. Eu fiquei onde estava o Brasil. Mas o Alcas é o campeão do Equador, né? Mas também não assusta ninguém. O Alcas é o campeão do Equador. E ganhou, sabe de quem, afinal? Sim, do Barcelona de Guayaquil. Barcelona de Guayaquil. Eu sei, mas enfim, não sei se assusta pra muito. mim, os grupos que mamão esse grupo do Flamengo. O Paranaense tirou o Palmeiras da Libertadores. Que mamão. O Paranaense tirou o Palmeiras da Libertadores. Não, você está falando de um campeonato de ano inteiro. Você está falando de um campeonato de ano inteiro. Você não está falando de um mata-mata. Mas ele não se contém. Ele não se contém. Ó, deixa eu fazer. O grupo do Flamengo é um mamão. Até o vice-presidente do Flamengo falou... jogando fino aqui na arquibancada, é isso? O do Palmeiras é dificílimo. É mais difícil. O do Palmeiras, o ano passado do Palmeiras. O ano passado. Mais do que o do Corinthians. Fala um de cada vez. Mas qual? Palmeiras é o melhor time do Brasil. Palmeiras é o melhor, mas o grupo não é Samangaba. Não é? É o grupo. Não é? O Cerro Porteño é chato. Atropela. O Bolívar tem altitude. Que chato, Pascoal. Eu quero ver na final da fase de grupos a gente nesse programa. No grupo do Palmeiras, não tem um time pra fazer sombra ao Palmeiras. Você acha que então que o Palmeiras vai ganhar todos os jogos? 6 vezes 100% de aproveitamento. O Palmeiras é candidato a melhor campanha novamente. Vou escrever já agora. Palmeiras... Peraí. 6 vezes 3 é 18, é isso? Ainda continua sendo? Continua sendo. Já vou escrever aqui. Palmeiras, 18 pontos. A melhor campanha do Palmeiras. Se hoje você falar assim, faz uma votação aí, qual é o time que pode fazer a melhor campanha? Eu coloco o Palmeiras. Então, peraí, só para eu entender. Pro Racing. Então, só para eu entender, Pascoal e Fernando Praz estão dizendo que a dificuldade do Palmeiras é maior e entraria em sexto, é isso? Isso. Zinho e Mauro Naves estão dizendo que a dificuldade do Flamengo é maior, é isso? Sobrou para a senhora decidir. Sim. A senhora vai ter que decidir aí quem é sexto e quem é sétimo. Vai lá. 3 vezes 6 dá 18, gente. Pode botar aí que o Palmeiras já fazia uma campanha impecável na fase de grupos. Tá, então é o contrário. É o contrário, exatamente. Vocês estão me induzindo. Isso. 6 vezes 3, 18. Ainda é 18. Fechamos, hein? Com alguma dificuldade, alguma discordância, mas fechamos. Galera, na minha opinião, né, o grupo mais difícil da Libertadores é o grupo do Fluminense, né, o grupo que tem River Plate, Fluminense, The Strongest e Sport Cristal, né, e para mim o segundo grupo mais difícil da Libertadores é o grupo G, o grupo que tem Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Libertad e Alianza Lima, né, para mim é um grupo que vai ser muito disputado, mas na minha opinião as duas equipes brasileiras vão avançar para a próxima fase, né, o Fluminense também para mim avança em primeiro pelo que tem jogado. No momento, o Fluminense está melhor do que o River Plate e, na minha opinião, o time do Fluminense passa para a próxima fase. E a equipe, para mim, que vai ir melhor na competição é a equipe do Palmeiras. Na minha opinião, é a melhor equipe brasileira, né? E a que tem mais capacidade de passar. E a equipe que tem um grupo mais fácil, na minha opinião, é o grupo do Flamengo. O Flamengo tem um grupo mais fácil. O Racing não está jogando isso tudo. Alcas, na minha opinião, não é uma equipe assim tão fora do comum, né? Mas pode tirar ponto do Flamengo sim. No Blens, na minha opinião, o Flamengo vai passar com muita facilidade, mas para isso tem que jogar bem, porque o Flamengo do jeito que tem jogado, não tem como a gente colocar tanto favoritismo do Flamengo nessa fase de grupos, né? Eu acredito que o Flamengo pode perder pontos sim fora de casa. O primeiro jogo o Flamengo deve jogar como uma equipe alternativa, né? E o Palmeiras, na minha opinião, é a equipe que vai passar com mais facilidade da fase de grupos. Essa é a minha opinião. Coloca nos comentários a opinião de vocês. E não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.